Saudações, operadores! Sejam muito bem-vindos ao Inside Warzone. Antes de mergulharmos nessa história incrível que vai te transportar para o coração de uma das guerras mais brutais da história, eu tenho um pedido urgente. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho para receber notificações imediatas dos nossos episódios exclusivos. Esses conteúdos raros, como o que você vai ver hoje, não duram para sempre. Inscreva-se e não perca nenhum detalhe que pode mudar sua visão sobre a humanidade em tempos de caos. Vamos lá? Imagine isso. É dezembro de 1914. O mundo está em chamas com a Primeira Guerra Mundial, uma carnificina que ninguém esperava durar tanto. Trincheiras lamacentas, cheiro de pólvora no ar, o som constante de tiros e explosões. Mas, de repente, algo impensável acontece. Uma trégua. Não uma qualquer, mas uma trégua de Natal. Você, aí, sentado no sofá, já parou para pensar o que faria se estivesse lá, no meio do inferno, e de repente o inimigo começa a cantar uma música que você conhece? Essa é a história que vamos desvendar hoje, de forma imersiva, como se você estivesse pisando na terra de ninguém. Vamos te levar para dentro da guerra, mas com um toque de esperança que vai te fazer refletir sobre o verdadeiro espírito natalino. Curioso para saber como soldados inimigos viraram amigos por uma noite? Fique ligado, porque isso é real, documentado e vai te surpreender. Para entender essa trégua mágica, precisamos voltar no tempo. A Primeira Guerra Mundial explodiu em julho de 1914, depois do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Foi como uma faísca em um barril de pólvora. Alianças antigas arrastaram nações inteiras para o conflito. De um lado, os aliados, Grã-Bretanha, França, Rússia e aliados. Do outro, as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano. Em poucos meses, a guerra se transformou em um impasse sangrento na frente ocidental, uma linha de trincheiras que se estendia da Bélgica até a Suíça. Pense nisso. Soldados comuns, muitos deles jovens fazendeiros ou operários, foram jogados em buracos no chão, enfrentando frio, lama, ratos e doenças. As batalhas eram brutais, ataques com baionetas, gás venenoso no horizonte, mortes aos milhares. No final de 1914, já haviam morrido centenas de milhares. O espírito da época, com um misto de patriotismo ingênuo e horror crescente. As pessoas em casa ainda achavam que a guerra acabaria rápido, mas nas trincheiras a realidade era outra. Era um mundo onde a honra e o respeito ainda contavam, mesmo entre inimigos. Naqueles dias, os soldados viam o adversário como outro ser humano, não como monstros. Valores como hombridade, a coragem de enfrentar o perigo de frente e honra, cumprir o dever sem baixarias, eram sagrados. Respeito era o que impedia que a guerra virasse uma barbárie total. Agora, imagine você ali, o Natal se aproximando. Em casa, sua família acendendo velas, preparando o peru, cantando hinos. Mas você está na trincheira, com os pés congelados, ouvindo o eco de tiros distantes. O espírito natalino, aquela magia de paz e união, parece um sonho distante. Mas e se eu te disser que por um momento escasso e urgente, ele se tornou real? Essa trégua não foi planejada, não veio de generais em palácios. Foi espontânea, vinda do coração dos soldados. Um lembrete raro de que, mesmo no pior dos infernos, a humanidade pode brilhar. Curioso para saber como isso começou? Vamos mergulhar nos detalhes. Tudo começou na véspera de Natal, 24 de dezembro de 1914. Ao longo da frente ocidental, principalmente na Bélgica e no norte da França, algo extraordinário aconteceu. Os alemães, conhecidos por sua disciplina, decidiram trazer um pedaço de casa para a guerra. Eles decoraram suas trincheiras com árvores de Natal. Sim, árvores de verdade, iluminadas com velas improvisadas. O brilho fraco cortava a escuridão da noite como estrelas caídas na terra. De repente, vozes ecoam. Os alemães cantam Stille Nacht, a versão alemã de Noite Feliz. Você, do lado britânico, ouve e reconhece a melodia. Seu coração acelera. É Natal, afinal. Em resposta, os britânicos cantam The First Noel, ou Silent Night. As vozes se misturam no ar gelado, criando uma harmonia improvável. Imagine o cheiro de pinheiro misturado com fumaça de cigarro, o som de risadas tímidas substituindo os tiros.
A curiosidade toma conta. O que eles estão fazendo? Será uma armadilha? Mas não era. Aos poucos, soldados ousados levantam a cabeça acima da trincheira. Feliz Natal! Gritam um alemão em inglês quebrado. Merry Christmas! Responde um britânico. E então, o impensável. Eles saem para a terra de ninguém, aquele espaço perigoso entre as linhas inimigas, cheio de crateras de bombas e corpos não enterrados. Sem armas, só com as mãos estendidas. Trocaram cigarros, um luxo escasso na guerra, chocolates, botões de uniformes como souvenirs. Bebidas quentes circulavam, aquecendo corpos e almas. Em alguns setores, a trégua foi além. Houve erros conjuntos dos mortos com orações mistas. Soldados que horas antes se matavam, agora choravam juntos pelos caídos. E os jogos de futebol? Ah, isso é lendário, mas real. Relatos em diários e cartas confirmam. Bolas improvisadas com latas ou trapos, partidas informais na neve. Não eram jogos profissionais, mas sim um momento de alegria pura. Imagine você chutando a bola, rindo com o inimigo, sentindo o espírito natalino derretendo o ódio. Cerca de 100 mil soldados participaram, em trechos isolados. Não foi universal. Franceses, magoados pela invasão, participaram menos, e em alguns lugares os tiros continuaram. Por que isso aconteceu? No contexto da época, a guerra era recente. Os soldados ainda viam o outro lado como humanos, não demônios. A propaganda de ódio não tinha enraizado tanto. Valores como hombridade e honra prevaleciam. Respeitar o adversário era sinal de força, não fraqueza. Era uma era onde a palavra de um homem valia ouro e pausas para feriados sagrados não eram inéditas em guerras passadas. Mas essa trégua reforça o espírito natalino, paz na terra, boa vontade para com os homens. Um momento urgente de escassez, quem sabe se haveria outro Natal, que uniu estranhos em fraternidade. Nos anos seguintes, tentativas semelhantes em 1915 e 1916 foram menores, sufocadas por ordens dos comandantes. Eles viam isso como uma ameaça à disciplina. Na Segunda Guerra, tréguas natalinas foram raras, como um breve encontro em 1944 nas Ardênias, mas 1914 permanece único, um farol de esperança. Esses fatos são checados. Cartas de soldados, jornais da época como o New York Times, fotos no Imperial War Museum, historiadores da BBC e National Geographic confirmam, não é mito, é história viva. E assim, em meio ao horror, o Natal provou seu poder. Uma trégua que nos ensina, mesmo em batalha, honra, respeito e hombridade podem prevalecer. O espírito natalino não é só presentes e luzes, é empatia, união, um lembrete urgente de que a paz é possível, mas escassa. Agarre-a enquanto pode. Desejamos a você um Feliz Natal. Aproveite a magia deste momento com amigos e familiares, criando memórias que duram. Lembre-se, curiosidade sobre o passado nos torna melhores no presente. Ei, operador, antes de ir, um último pedido. Curta este vídeo, comente o que achou dessa história incrível e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança. Inscreva-se se ainda não fez. Conteúdos como esse são raros e urgentes para o seu feed. Até o próximo episódio no Inside Warzone. Paz!